de família, onde nós vamos tratar mais uma vez um assunto que muitos de vocês pediram. Eu sei que muitos que têm um coração sensível a Deus, a palavra de Deus e a pessoas, quer saber mais sobre essa questão de adoção, com tantas crianças carentes, necessitadas, nesse Brasil e mundo afora. Algo que tocou nosso coração quando nós adotamos uma criança de 10 anos e também dos nossos convidados, Pastor Jeremiah, sua esposa Ana, que também passaram por esse processo de adoção. No programa anterior, você pode acessar e ver princípios bíblicos que norteiam essa questão tão bíblica, tão preciosa, que é a adoção. Mas hoje queremos um programa super prático, em termos das dicas, o que um casal deve considerar, razões por que não deve adotar e levar em consideração antes dessa decisão que é para o resto da vida de adotar uma criança. Mais uma vez, por favor, se apresentem, Jeremiah e Ana, por favor. Sim, sou Jeremiah, sou minha esposa Ana, temos 17 anos de casados, sou membro da equipe pastoral da Primeira Igreja Batista de Atibaia. Vocês adotaram uma criança já com 2 anos de idade, mas nos ajuda, qual foi o processo envolvido antes e que vocês levaram em consideração? Talvez a Ana possa comentar até mesmo a oração antes disso. Como foi esse processo, Ana? Então, nós temos 17 anos de casados e durante 13 anos nós oramos por um filho ou filha ou filhos. E depois de 10 anos, a gente, debaixo de muita oração, decidiu entrar no processo de adoção. Então, a nossa oração sempre foi para Deus nos dar um filho ou uma filha. Então, a gente sabia que, sendo de forma biológica ou através da adoção, que Deus traria para nós um filho ou uma filha conforme a sua vontade. Então, quando Deus trouxe a nossa filha, quando ela chegou, a gente já sabia que ela era nossa filha, porque foi assim que a gente orou e pediu ao Senhor. E uma coisa que eu gostaria de falar também, que às vezes as pessoas, quando passam pela infertilidade, né, e talvez decidem adotar, escutam muito, então o plano A não deu certo, é o plano B, né? Deus tinha o plano B para vocês, ou isso é o plano B. Mas Deus não tem plano B para nenhuma vida. Deus só tem o plano A para qualquer pessoa. Nesse processo, foi totalmente particular, só entre vocês. Vocês buscaram conselheiros, parceiros de oração, porque eu imagino alguns casais é só entre eles, para não expor o coração, e outros talvez com a própria família. Como foi? Ana, como foi no caso de vocês? Então, nós oramos, né, nós dois, e também a gente compartilhou com os nossos familiares que a gente, né, iria entrar para a fila de adoção, para eles estarem orando, né, com a gente também. Joia. Jeremiah, talvez muitos, não foi assim conosco, porque com criança de 10 anos, difícil de ser adotada, praticamente empurraram para nós e agilizou muito o processo. Em 6 meses, desde o início, completou tudo. Mas não foi assim com vocês e com a maioria, não é assim. Pode esboçar para nós como é o processo no Brasil para adotar uma criança? Sim, existe um sistema nacional no Brasil, até bem organizado, e tudo vai começar com a assistência social do seu município. Então, você vai apresentar seu interesse em adoção para o assistente social e vai embarcar no processo. Depende de município para município, mas provavelmente vai ter algumas entrevistas, palestras, um pouco de treinamento para conscientizar sobre a adoção. E vai passar por entrevista com um psicólogo, uma visita para o lar, pela assistente social. E aí, uma vez aprovado no processo, você vai entrar no cadastro nacional, que basicamente é a fila. E normalmente isso vai via o município, embora você pode também fazer uma busca ativa em outros municípios. Mas para a maioria, a criança normalmente vem pelo próprio município onde mora. Tem muita papelada para preencher? Bastante, bastante. Acho que um dos papéis mais difíceis para o casal é onde você descreve o perfil da criança
que você deseja adotar. E isso pode ser difícil e constrangedor, porque você vai colocar a idade, se você aceita mais que uma criança, alguns irmãos, por exemplo, a raça, cor, se a criança pode ter vindo fruto de estupro, de incesto, deficiências físicas, intelectuais, doenças tratáveis, não tratáveis. Como responder essas perguntas? Acho que um conselho que eu dou é para o casal ser muito realista consigo mesmo. Não precisa ser um herói e abraçar porque você acha que é isso que é o certo. Sejam realistas consigo mesmo, coloque isso diante do Senhor em oração e isso vai fazer parte do seu chamado particular quanto à adoção. Muito embora, quanto mais estreito vocês forem em termos de expectativa, quero uma criança loira com olhos azuis e etc, etc, é mais difícil ter que levar isso em consideração. Com certeza. Muito bom. Talvez algumas dicas que mencionamos no outro programa, mas também temos aconselhado casais. Talvez um casal que tem um filho, 2 filhos e pensa em adoção também, uma criança mais velha. Algumas dicas práticas. Acho que o prioritário é que o casal tem que estar na mesma página. Não pode ser um que tem a convicção, não, Deus pediu e o outro está meio com o pé atrás. Não, os dois têm que ter a certeza. Deus está pedindo isso de nós, é o nosso chamado. Porque vocês vão passar por dificuldades. Todo pai passa por dificuldades, sendo filho biológico ou não. Filho biológico, você não tem opção, mas filho adotivo, por alguma razão, às vezes os pais pensam, não, eu vou devolver, porque não está dando certo. Não existe essa possibilidade. Então, quando os dois estão na mesma página, se um está balançando o outro, não, Deus pediu, nós fizemos um compromisso com essa criança, nós vamos até o fim. Então, os dois realmente precisam estar na mesma página, é isso que Deus pediu de nós, e um pacto com a criança. Sobre uma criança mais velha? Sobre a criança mais velha, de novo, nós damos a dica, se você tem outros filhos, de não adotar uma criança mais velha do que os filhos que você já tem, ou pelo menos 1 ou 2 filhos que você já tem. Por quê? Na paternidade, nós vamos aprendendo ao longo da vida, as fases diferentes e tudo, e nós vamos nos conhecendo como casal, como é que nós, como um time unido, vamos reagir diante de um desafio, alguma coisa assim. De repente, você pega uma criança de 2, 3, 4 anos, além daquilo que vocês já passaram, já é diferente do que o filho biológico que você tem desde o começo. Vocês não sabem como é que vocês vão reagir. Pode surgir muitas dificuldades entre o casal. Se você já passou por essa fase com os seus filhos biológicos e vai ser diferente por igual, mas você já sabe mais ou menos como um time, como é que vocês vão reagir. Então, é uma dica. Obviamente, Deus pode chamar a adotar uma criança mais velha, mas é uma dica. Jeremiah, você comentou sobre o processo de entrevista, perfil. Você tem... É meio ameaçador ter um psicólogo, um assistente social entrar na sua casa, avaliar a vocês. Como lidar, por exemplo, com questões quando trata da disciplina? Você não precisa, talvez, dar todos os pormenores, etc., mas como lidar nesse mundo que tem suas perspectivas e a palavra de Deus tem outras? Como lidar com essa questão da intrusão, né, das pessoas entrando na sua casa e fazendo essas perguntas? Olha, para nós realmente foi uma experiência positiva. Eu acho que nossa experiência com a assistente social, com a psicóloga que nos entrevistou, as psicólogas que nos entrevistaram, foram muito razoáveis, muito abertas, e nós também procuramos ser transparentes. Sim. Nós não sentimos aquele dever de
esconder algo, mas de sermos transparentes da forma que nós entendemos como princípios e como entendemos a criação de um filho amado. Talvez algumas últimas dicas de qualquer um de vocês ou ambos, o que um casal deve levar em consideração, outras questões que vocês aprenderam, que queriam transmitir para as pessoas que assistem. Talvez já tenham muitos filhos adotivos, estão passando, se identificam com vocês, e outros que têm esse sonho, esse vislumbre, mas não decidiram ainda. Quais são outros fatores bíblicos e práticos para levar em consideração? Eu acho que tudo parte daquele princípio de que um filho que vem pela adoção é um filho legítimo e um filho pleno. Então, todo o exercício da nossa paternidade e maternidade deve ser plena. Inclusive, a disciplina, né? Você comentou outra hora sobre, por exemplo, pais que idolatram seus filhos. E isso pode ser uma tendência mesmo. Quando vem finalmente, depois de uma longa espera, aquela princesa, o príncipe para o lar, e já ouvi falar gente falar, coitado, já sofreu demais, por que disciplinar o filho, corrigir o filho? E não, a Bíblia diz em Hebreus capítulo 12, Deus disciplina todo aquele que aceita como filho. Então, essa criação, a correção, a instrução, educação, disciplina, faz parte desse amor paternal e o que o filho precisa. Eu só queria falar que algumas pessoas, né, perguntavam, mas de onde ela veio, né, enfim. E sempre a nossa resposta foi, ela veio do trono da graça de Deus. Porque é isso que a gente crê, que todo filho vem do trono da graça de Deus, seja de forma biológica ou seja através da adoção. E também que antes da fundação dos tempos, ele já tinha esse filho ou filha para cada vida, né? Para cada casal. Eu acho que é um conselho também que nós aprendemos, pode falar, né? O primeiro fim de semana que a nossa filha chegou conosco, tinha 10 anos de idade. Eu já tinha sofrido bastante, eu tinha passado por experiências que nenhuma criança deveria passar. Então você fica meio sem jeito, eu vou disciplinar, vou fazer sofrer mais ainda. Acho que levou uns 2 dias, falou, não. Não, Deus fala que tem que ser assim, será assim, porque precisa mesmo da segurança de saber, eu sou amada e meus pais vão colocar em prática os princípios que Deus nos ensina através da Bíblia. Então, mas para nós foi uma coisa muito clara. Sentamos e falamos, olha, você fez assim, 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 que foi uma desobediência. Deus nos ensina a tratar assim, assim, assim. Então é isso que vai acontecer. E ela perguntava assim, vocês vão me xingar? Não, isso nunca vai acontecer em casa. Vocês vão me chacoalhar? Também nunca vai acontecer em casa. Então tudo bem. Mas foi uma coisa muito aberta de mostrar que é amada e pelo fato de ser amada, nós vamos tratar por igual dos outros filhos biológicos. Eu diria, e talvez seja equivocado dizer assim, que nós já queremos ser extremamente bíblicos. Deus é o dono do coração. Ele é o Criador. Ele nos deu o manual do fabricante dele. Com todos os nossos filhos, vamos seguir à risca. Eu não sou sábio o suficiente para criar novos métodos. Esses têm funcionado durante 3.000 anos. Mas com a nossa filha adotiva, nós decidimos, não tem que ser à risca mesmo o que Deus fala. Porque nós já estamos entrando numa situação traumática, difícil para todos. E a palavra de Deus tem as respostas. É isso. Mais alguma dica? É isso. Acho que isso é muito bom. Que Deus abençoe, dê direção, sabedoria. Tanto você que assiste e conhece famílias, com certeza, que adotaram crianças, mas também para considerar essa possibilidade você mesmo, mas como chamado do Senhor para resgatar uma vida e ser o verdadeiro pai, a verdadeira mãe do seu filho adotivo. Que Deus os abençoe.